O mundo é virtual, mas o perigo é real. E o livro? Bom, o jogo infinito, logo depois da vinheta. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o encontro que eu tive, graças à editora Vergara e Riba, com o autor James Dashner, que é muito conhecido por ter escrito a saga Maze Runner. E lá mesmo eu tive a oportunidade de pegar o novo livro dele, O Jogo Infinito. E para conferir essa entrevista você pode clicar aqui, enquanto eu faço esse movimento, e vai ter uma coisa para você clicar. Como eu falei nesse vídeo da entrevista, eu tenho uma fascinação enorme por histórias que se passam em uma realidade virtual. Eu citei alguns exemplos, como o Jogador Número 1, que já foi criticado anteriormente, e também uma série japonesa chamada Dot Hack, que engloba mangás, animes, livros, jogos de videogame e um monte de outras coisas, e é de longe a melhor coisa que eu já experienciei em termos de realidade virtual. Muitas dessas histórias que envolvem premissas de realidade virtual acabam caindo em temas como a dependência dos humanos com máquinas, o escapismo que é você preferir viver em uma realidade virtual frente ao real, e por aí vai. E o Jogo Infinito não foge dessa premissa, por mais que isso fique super em segundo plano frente à loucura que é a narrativa. No livro a gente acompanha Michael em uma aventura narrada em terceira pessoa, e o mundo virtual lá se chama VirtNet. E os jogadores jogam da seguinte maneira: eles entram em um caixão, que nada mais é do que uma caixa onde eles ficam adormecidos, e o corpo é desligado e a mente é levada para essa realidade virtual onde eles podem fazer de tudo. E esse tudo é registrado pelo caixão e leva estímulos para o corpo deles. Então tudo que eles fazem, eles sentem. Seja prazer, dor, comida, bebidas, eles têm a noção do que está acontecendo com o corpo. Então é basicamente uma realidade virtual, mas que também é uma realidade quase real. O livro usa e abusa de gírias inventadas pelo próprio autor, como esse próprio caixão, coisas como vigília, sono, imersão, emersão, tangentes, são palavras que aparecem ao longo da narrativa e que podem causar uma certa estranheza no começo. Mas depois que o jogador está acostumado, o leitor está acostumado, está climatizado, começa a ficar normal e até ajuda o leitor a experienciar melhor a história. E o mundo da VirtNet está ameaçado por uma coisa chamada Doutrina da Morte, que também é o nome adotado pela saga, que vai ser uma trilogia. Diversos jogadores estão entrando em estado de morte cerebral, e tudo se deve a ações de um jogador, também considerado cyberterrorista, chamado Kane. E é aí que o Michael e os amigos dele, que são super versados em hackear o código assim, do jogo, da realidade virtual, são chamados pela agência de segurança que cuida da paz da VirtNet para investigar esse caso. E durante muito tempo eu me questionei por que diabos esses agentes de segurança estariam confiando em crianças, em adolescentes, para investigar uma coisa que é tão séria. Os próprios personagens se questionam a respeito disso, mas chegam à conclusão que é porque eles conhecem o jogo melhor do que qualquer outra pessoa. Assim, os jogadores e não os administradores. Mas não! Quem melhor conhece o jogo vão ser os programadores que fizeram o VirtNet. Então, por que eles não contratam mais programadores ou até hackers para cuidar disso? Por que colocar isso na mão de adolescentes, jogadores? E isso causou um impacto super negativo para mim em questão de verossimilhança. E essa questão, porém, ficou assim explicada quando teve uma mega revelação no final do livro. Só que essa revelação não faz o menor sentido. É difícil explicar para vocês assim por que não faz tanto sentido sem dar spoilers. Mas basta dizer que ao longo da narrativa o James Dashner vai dando pistas do que pode ser essa revelação, mas para impedir o leitor de chegar a essa conclusão óbvia, ele vai colocando informações que vão impedindo a gente de chegar a essa conclusão, porque ele torna essa conclusão uma coisa totalmente que não faz sentido, que uma vez que você tem essa informação, o que está sendo dito ali no final, você fala, mas isso é uma grande mentira, porque você falou para mim antes que isso não podia acontecer. Faz sentido? Sabe aonde estava uma pessoa especializada em checar fatos, em ler o livro e ver tudo o que está sendo dito, para virar pro James Dashner e falar, olha Dashner, é o seguinte, ali no final, quando você faz essa revelação, ela não está fazendo sentido, porque isso vai contra as informações que você deu antes, entendeu? Seria melhor você mudar essas informações, mas não, isso não aconteceu, então eu fiquei assim,
O melhor exemplo que eu posso dar nisso é no caso de O Filho de Netuno, do Rick Riordan, que tem uma cena específica em que o Percy Jackson tá lá, todo pimpão, e vai entrar num lugar em que não pode entrar armas de qualquer jeito. Não pode entrar arma de fogo, não pode entrar espada, não pode entrar punhal, não pode entrar nenhum tipo de arma, que quem entrar com arma vai sofrer consequências severas. E na cena seguinte você tem um personagem lá dentro com um punhal, fazendo coisas com um punhal. Coerência, cadê? Sofri, gente, sofri. No mais, os diálogos são super mal construídos e não fazem sentido com as situações em que os personagens estão. Num livro onde tem tanta ação e tantos perigos, é muito bizarro você ver um personagem fazendo piadinhas e levantando questões até filosóficas no meio de, sabe, de uma batalha, de uma coisa que eles podem morrer. E principalmente, sei lá, depois que um amigo deles morre de uma maneira horrível, mesmo que digitalmente, mas vamos lembrar que assim, eles estão sentindo tudo o que está acontecendo. Então se você sofre uma morte horrível no jogo, você sentiu essa morte horrível e eles esquecem disso 2 segundos depois. Coerência, gente. E o mundo é muito mal aproveitado. Poxa, a gente está falando de uma realidade virtual, não existem limites para a imaginação do autor, ele pode fazer basicamente o que ele quiser. Mas não, com tudo isso à sua disposição, James Dasher conseguiu criar uma realidade virtual que ficou mais chata do que o Second Life. Vocês lembram do Second Life? Então, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de um autor que soube utilizar o ensejo de realidade virtual e criar uma coisa incrível foi o Ernest Cline com o Jogador Número 1. Sério, vocês precisam ler esse livro. Olha, eu fui com muita sede ao pote da realidade virtual do James Dasher e acabei passando o CD. O jogo infinito vai levar 2 troninhos e o desejo de que nas continuações James Dasher consiga pegar essa ideia e levar pra algo realmente épico, porque por enquanto, ó... E é isso, gente, os fãs do James Dasher podem começar a me xingar aqui embaixo, mas se você curtiu o vídeo, clique em curtir, se você é novo no canal, se inscreva, acompanhe a gente no Facebook, no Twitter e também no site cabeloliteraria.com.br. Tem muita notícia lá, gente, é bem legal, acessa sim, ok? E eu vejo vocês na próxima, um beijo!